Senhor, nesta manhã, que nesta manhã, Senhor, será o canal, Senhor, o instrumento usado por Ti sobre as nossas vidas. Que venha de Ti, Senhor, através da Tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Use o Senhor como instrumento, Senhor, em Tuas mãos. É o que nós pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber o céu do Senhor com uma força e palmas para Jesus. Glória a Deus! Pai, Senhor, meu povo. Amém! Vocês? Graças a Deus! Graças a Deus, bom dia. Vamos falar de Jesus. Eu quero que vocês abram a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, abra aí em Filipenses capítulo 1. Quem está com o celular, liga a sua Bíblia aí no celular. Vamos usar o celular para uma coisa boa, né? Ligue aí Filipenses capítulo 1. Ontem eu reuni na palavra, que eu organizei na palavra, orando a Deus. Eu estava preparando uma palavra e durante esse culto eu senti de Deus que nós tínhamos que firmar a nossa esperança. E Deus, ele meio que mudou um pouco o rumo da mensagem, não completamente, mas queria trazer uma clareza sobre qual é a esperança da igreja, sobre tudo que nós cantamos, tudo que nós adoramos, qual que é a esperança, como nós estamos lidando com essa esperança, que é o retorno do nosso Senhor Jesus, né? E num dia como hoje, semana de carnaval, onde tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo feita, a igreja, ela precisa sempre estar firmada na esperança, e é isso que Deus me comunicava ali. A igreja precisa estar firmada na esperança, e a esperança é o retorno glorioso de Jesus. E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece dessa esperança, e a gente começa a se desesperar no meio do caminho. E a gente vai se perguntando, vai se entristecendo, e procurando outras coisas que não sejam a esperança que nós temos que ter. Então, debaixo dessa direção de Deus, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, alguns textos aqui, nós vamos aprender de Jesus hoje. Filipenses capítulo 1, no seu verso 21. Filipenses 1, 21. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós ouvimos um relato, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu gosto de falar de Paulo, porque Paulo talvez seja o maior apóstolo, o maior homem de Deus que pisou nessa terra. Eu falo isso até pela quantidade de cartas que ele escreveu, e a quantidade de igrejas que ele fundou, e a quantidade de pessoas que ele comunicou. Esse homem que tem todo esse patamar, ele escreve coisas muito simples, e a gente, como ser humano, a gente sempre procura soluções miraculosas para as coisas, né? Coisas difíceis de entender, coisas difíceis de pensar. E quando a gente volta para a palavra de Deus, é sempre simples, claro e direto. A mensagem de Deus, ela é clara e direta. Nós que às vezes procuramos se distanciar disso,
E nessa manhã eu quero falar sobre o nosso posicionamento de igreja, de crer em Cristo, de entender a mensagem de Deus, entender a nossa posição diante de tudo que acontece nesse mundo. Qual é a nossa posição diante do carnaval? Qual é a nossa posição diante das discussões que tem por aí? Essas semanas que passaram agora, lançaram uma música aí que dividiu a igreja, né? Dividiu o povo de Deus em duas opiniões. A música Away, quem conhece? Quem ouviu? Pouca gente ouviu. Mas se você tem um Instagram, você viu que o pessoal lançou uma música controversas. Uns atacaram, uns não gostaram, outros gostaram e ficou e dividiu dois lados. E como sempre em toda discussão, a palavra de Deus já nos alertava que quem é afetado sempre é o descrente. Então nós vemos uma igreja que crê em Cristo, debatendo sobre um tema na internet, e o descrente assiste tudo isso por fora. E tudo isso ele olha e o que tem chegado a ele. Qual que é a mensagem que tem chegado a ele? E eu, da minha parte, eu entendia que aquela música faltou clareza na mensagem. E como faltou clareza na mensagem, ficou várias interpretações daquela música. Então você pode entender de um jeito que os autores entendiam, você pode entender de outro jeito completamente diferente. E isso falta clareza na mensagem. E quando falta clareza na mensagem, a igreja não é edificada. Quando falta clareza na minha pregação, na sua pregação, a igreja não é edificada. Então nós estamos aqui na manhã, nós estamos compartilhando uma palavra, você precisa entender aquilo que eu vou falar. Se você não entender, se ficar claro, se ficar no escuro, você não será edificado. E eu li esse texto aqui de Filipenses porque Paulo fala que ele tem uma dúvida, ele tem um questionamento, ele tem dois lados dentro dele. Um lado ele prefere morrer e estar com Cristo, e ele mesmo escreve que isso é muito melhor, mas por outro lado ele quer permanecer dentro da igreja para poder edificar a igreja através da vida dele. Você pode edificar o seu irmão através da sua vida dentro da igreja, através da sua pregação, através do seu testemunho, através da sua mensagem, através das músicas que você canta, você consegue edificar a igreja. E na verdade, na vida real, esse é o nosso papel como cristão. E quem escreve isso também é o apóstolo Paulo. A pastora falou que ela citou, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à estatura de Jesus, que é o pleno conhecimento da fé. Então o nosso trabalho, o trabalho de Paulo, o meu trabalho, o trabalho do pastor, é que a igreja seja edificada, e nós precisamos trabalhar para que essa igreja se edifique. Então o seu suor, o seu talento, a sua dedicação, aquilo que Deus te entregou, isso precisa ser colocado na obra para que as pessoas sejam edificadas. Não por você, não por mim, mas que a igreja, que o corpo de Cristo seja edificado e conheça o pleno conhecimento de Jesus. Aleluia. Porque se nós temos dúvidas, se nós fraquejamos na caminhada, se nós não adoramos a Deus, é porque nós não temos esse pleno conhecimento. Se nós não comunicamos a mensagem para as pessoas que estão perto da gente, é porque nós não temos esse pleno conhecimento. Se quando nós perdemos um líder, um pastor, um evangelista, aquela pessoa que te ajudou na caminhada, que te direcionou, quando essa pessoa sai e você se distancia, é porque você não tem o pleno conhecimento de Cristo. Tudo, na verdade, no final das contas, é porque você não tem o pleno conhecimento daquilo que Deus fez por nós. E com isso, cada vez que você perde o seu direcional, você se distancia da obra de Deus. E é por isso que todo o nosso trabalhar, todos os nossos cultos, todos os nossos projetos, tudo que nós formamos e construímos, é para que você entenda o pleno conhecimento de Cristo. E quando você tem esse pleno conhecimento, estava conversando com o Roberto falou no começo do culto ali, a comunhão, aquilo que traz a paz quando você entende, é o que nós vemos, por exemplo, na ceia. Aquele sentimento de participar do corpo, entendendo o que é aquilo, entendendo o que significa, entendendo o que aconteceu com o corpo de Jesus, entendendo o que é o sangue da nova aliança. Quando nós entendemos tudo isso, faz sentido nós tomarmos a ceia em comunhão. Mas quando nós não entendemos, Paulo fala que nós tomamos e comemos indignamente, porque comemos sem discernir o corpo de Cristo. E é por isso que a ceia, ela é uma reunião para crentes. É uma reunião para pessoas que creem em Jesus. É por isso que a pessoa que não crê em Jesus, que não é crente, ela não pode tomar ceia. Porque a ceia, ela parte de um ponto que ela precisa ter um entendimento.
E se você não tem entendimento, você não pode fazer parte disso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é a clareza, além de você fazer parte disso. Se você se distanciou, você precisa voltar. Se você está aqui sem entender, você precisa afirmar. E se você já está construindo, você precisa entender a cada vez mais. E o apóstolo Paulo escreve, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Então, eu já não sei o que escolher. O apóstolo Paulo ele fala que o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ele tinha certeza para onde ele ia. Ele tinha certeza para onde ele ia, ele sabia que ele estaria diante pela eternidade daquele que um dia o resgatou. E como ele sabia disso, ele sabia que morrer era uma coisa boa. Ele sabia que quando ele partisse dessa vida seria muito melhor. E é por isso que quando nós vamos no velório do crente, a gente fica um pouquinho mais calmo, né? Um pouquinho mais consolado, porque nós sabemos para onde ele vai. Nós sabemos para onde ele está. Já quando nós vamos no velório do descrente, já não é o mesmo sentimento. Por mais que nós saibamos que a salvação, ela é um departamento de Deus, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que só Ele sabe quem vai estar lá. Ele é o dono da salvação. E Ele salva quem Ele quer. Então para nós é difícil olhar para uma pessoa e falar se essa pessoa ela foi salva ou não, porque nós não sabemos dessas coisas. Mas nós sabemos que Deus Ele cuida disso. Mas quando nós temos a dúvida, isso já traz para nós um sentimento de tristeza enorme, de que onde essa pessoa está sem Jesus. Mas esse sentimento Paulo não tinha, porque ele sabia que ele estaria com Jesus por toda a eternidade. Só que por outro lado, ele fala que o viver é Cristo, ou seja, ele vive para honrar a Cristo, ele vive para falar de Cristo, ele vive para pregar uma mensagem clara, a mensagem que nós conhecemos como o Evangelho. Essa mensagem clara, essa mensagem simples, a mensagem de Cristo morto na cruz é a mensagem da igreja, é a mensagem que Paulo fala que ele queria ficar vivo para fazer isso. Ele não queria ficar vivo para fazer outra coisa, ele queria ficar vivo para pregar a mensagem. E essa mensagem, ela precisa alcançar todos os povos. Ela precisa alcançar as pessoas. E ele fala que ele está pressionado, ele está dividido, ele não sabe o que fazer. Quantos aqui têm esse sentimento? Se esse sentimento é muito distante para você, nós precisamos se colocar na posição. Esse sentimento precisa ser o sentimento do cristão, o sentimento de esperança na pátria. Esperança para onde nós vamos, e ao mesmo tempo, se nós estamos aqui, precisamos fazer alguma coisa. Primeira música que nós cantamos aqui hoje, nós amamos a mensagem da cruz. Hino da harpa. Quantos anos a igreja canta isso? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa é a caminhada do cristão, pregar a mensagem da cruz, até que a cruz se troque por uma coroa. Então até que esse caminho na terra, esse caminho até lá, precisa ser um caminho dedicado, precisa fazer sentido. Eu costumo dizer que você precisa procurar oportunidades para falar de Jesus para aquelas pessoas que estão perto de você. Primeiramente, é legal alcançar os distantes, as pessoas que você não conhece, mas os que estão mais próximos de você precisa alcançar essas pessoas primeiro. E você precisa criar atalhos para que você consiga comunicar essa mensagem. E Paulo ele era mestre nisso. Paulo, quando ele escrevia a carta, ele escreveu e deixou para nós o maior segredo do evangelismo, a maior descoberta de alguém que pode evangelizar alguém, que é o quê? Se fazer de tudo para com todos, se fazer de fraco para alcançar os fracos, para talvez alcançar alguns, para talvez alcançar alguns. Ou seja, nós sabemos que no final das contas muitos rejeitarão a mensagem de Deus, mas nós não podemos se apegar a isso, porque o sentimento de muitos, eu percebo que o sentimento da igreja é: esse povo não quer nada com Jesus, então nós vamos ficar aqui, nós vamos adorar o Deus da nossa igreja com o nosso povo, e esse povo que fique com o carnaval deles, esse povo que fique com os deuses deles, e nós ficamos desse lado, nós ficamos aqui com o nosso Deus e eles ficam lá. Mas esse sentimento nunca foi o sentimento da igreja. O sentimento da igreja sempre foi o sentimento de trazer aqueles para perto. E quem ensinou isso foi Jesus. Quem ensinou isso foi Jesus. Quando ele fala da parábola do grande banquete em Lucas 14,
ele fala que o homem ele preparou um grande banquete. E ele convidou aquelas pessoas. Ele convidou, venham para o banquete. E um falou assim, eu comprei uma propriedade, isso está em Lucas 14, depois vocês leiam. E eu preciso ir ver. Para começar, o cara comprou uma propriedade sem ver. Já vem a mentira por aí. Segunda, eu comprei uma junta de boi, eu preciso provar, eu preciso testar. Ele comprou uma junta de boi sem testar. E o outro fala, eu casei e não posso ir. Tem mais uma desculpa. Então, quando o mestre chama para o banquete, nós arrumamos desculpas. E o pastor tem uma frase, né, pastor? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. O fato é que a mensagem ela é entregue. Ela é entregue e as pessoas criam desculpas para não estar debaixo. Sempre tem uma. Sempre tem uma desculpa, eu não posso estar ali. Eu não posso estar numa igreja porque aquela pessoa me machucou, aquela pessoa errou comigo. É por isso eu não posso seguir a Jesus. Porque naquela igreja eu fui ferido, aquela pessoa me feriu, aquele pastor, aquele líder, que era para ser um exemplo, ele agiu mal comigo. E por isso eu não posso estar no banquete. Só que nós esquecemos que o banquete não é dado por esse pastor. Muito menos por esse irmão que feriu, ele é dado por Jesus. E Jesus ele convida para o banquete, ele convida para estarmos à mesa. E nós precisamos tomar uma decisão de estar ali, de estender a nossa mão e estar ali. E quando a parábola continua, ele chega a o servo que fala, ele falou, eles não vieram, eles não querem vir, eles têm desculpas, eles não podem estar aqui. E o Senhor fala, vai, busca os mancos, os aleijados, os pobres e traga pela mão. Pegue pela mão, ou seja, traga ele, busque, traga pela mão. Então existe um esforço do servo, existe um esforço da igreja em trazer aquele pela mão. E isso é difícil, irmão, porque muitas vezes nós somos rejeitados. Porque quando a gente está pregando para alguém que não quer saber mais de Jesus, ele olha para nós e fala, não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de igreja, já sei como é que é. Deus está em todos os lugares, todos os caminhos levam a Deus, deixa eu aqui para o meu caminho. E isso traz para nós uma tristeza. Traz para nós uma tristeza, porque nós sabemos que não é assim que funciona. E essa tristeza, esse esforço, precisa estar com a igreja de Deus. Essa tristeza, por quê? Eles precisam ser trazidos pela mão. Eles não poderão estar aqui sozinhos, eles precisam ser trazidos pela mão. E essa mão é a nossa mão. Nós precisamos estar carregando, mandando uma mensagem, se preocupando, se esforçando. Quando Ele nos entristecer, nós precisamos segurar e sustentar, porque Ele precisa estar aqui. E um dia Ele vai olhar para nós e vai falar, obrigado, porque eu sabia, mas eu não tinha força. E esse sentimento é o sentimento que Paulo carregou por toda a sua vida. Até o seu último suspiro ele fala, eu preciso estar aqui e cooperar com a igreja de Deus. Cooperar como? Cooperar pegando eles pela mão, cooperar instruindo, trazendo para perto, buscando. E é isso que o nosso Senhor Jesus espera da igreja dele. E eu espero terminar essa pregação de conosco com esse sentimento de mente dividida entre estar com o Senhor, entre cantar empolgados como nós cantamos aqui. Ele virá soberano em poder, porque isso é verdade, Ele virá. E essa é a nossa esperança, Ele virá. Tito 2,11, Paulo também escrevendo, ele fala, nós aguardamos a bem-aventurada esperança que é a manifestação, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós pregamos a mensagem da cruz, nós aguardamos a manifestação do Senhor Jesus. Semana passada o pastor pregou sobre Apocalipse. Ele fala que Apocalipse é a revelação. Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu para que todos vejam. E é isso que nós aguardamos, para que o véu seja tirado e todos vejam que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia isso irá acontecer, mas nós sabemos que quando isso acontecer, para aqueles que são descrentes já não vai ter mais tempo. Mas enquanto isso, pega a mensagem, enquanto isso não acontece, nós precisamos nos esforçar para cooperar com o corpo de Cristo. Aleluia! Entenda, irmãos, de uma vez por todas, que você está aqui não para ser somente alimentado, mas você está aqui para alimentar. Você está aqui para cooperar com as pessoas. Você não está aqui apenas para receber. Nós viemos para a igreja, nós viemos receber,
nós buscamos e nós recebemos, inclusive. Porém, esse não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é o culto. E o que é o culto? O culto é nós entregando algo para Deus. É nós que fazemos o culto. Não é Deus que faz o culto. Quem faz o culto é a gente. Porque nós precisamos dedicar esse culto a Ele. Aleluia. Então, quem vem entregar somos nós. Nós viemos entregar. E pela misericórdia dele, Ele ainda entrega alguma coisa para nós. Mas isso é misericórdia. Isso é porque Ele é bom. Não é porque nós conseguimos ou fizemos um culto bonito, é porque Ele é bom. Mas nós precisamos entregar alguma coisa. Jesus, Ele gostava de falar com parábolas. Ele gostava muito disso. Ele faz várias. E certa vez Ele falou sobre a parábola dos talentos, né? Ele entrega alguns talentos ali. E Ele fala para as pessoas multiplicarem esse talento. E quando Ele volta, Ele procura isso. Ele procura a multiplicação. Por que Ele procura a multiplicação? Porque Ele espera de você que você multiplique aquilo que Ele te deu. Ele espera de você que quando Ele entrega alguma coisa, você compartilhe, você multiplique. Porque isso é o reino de Deus. É plantar, é colher e é multiplicar. E é por isso que Ele também escreve que para quem muito é dado, muito é cobrado. Porque você precisa compartilhar. Você precisa trazer o entendimento. Por que todo mundo aqui não é um mestre nas Escrituras? Porque senão não ia ter quem ensinar. Senão não ia ter com quem compartilhar. Senão não ia ter quem instruir, porque todo mundo já é bom. Se todo mundo já é bom, quem vai poder ser edificado? Mas quando nós estamos num povo de Deus, numa comunidade, onde nós necessitamos do nosso irmão, cada um na sua, nós conseguimos edificar o corpo e essa pessoa consegue crescer na graça. E é por isso que nós olhamos para pessoas como Josemar, pessoas como o irmão Ney, pessoas como o Rony, pessoas como eu, e nós olhamos para ele e nós não reconhecemos mais como eles eram no passado, porque eles cresceram e multiplicaram, e agora eles dão frutos, e agora eles edificam. E aí nós, como pessoas que éramos distantes de Deus, pessoas que não tínhamos nada para contribuir, pessoas que chegávamos numa igreja e falavam, por quê? O que eu vou fazer lá? O que eu posso contribuir? Ou quando alguém te chamava para entregar uma palavra, uma oportunidade, você falava, o que eu posso contribuir? O que tenho eu para dizer? E essa mesma pessoa, depois de um tempo, ela está pregando a Jesus. Ela está pregando a mensagem, cooperando. Por quê? Porque ela foi edificada. E ela vai sendo edificada a cada dia. E nós, como cristãos, nós estamos aqui para isso, para edificar o corpo e colocar e lembrar vocês que a esperança da igreja, o que sustentou a igreja, sempre foi a esperança que um dia ele voltaria. Aleluia. Sempre foi a esperança que um dia ele voltaria. Quando ele fala sobre isso, ele fala, quanto a tempos e épocas, não é necessário que eu escreva para vocês, porque vocês não precisam saber disso. Vocês apenas precisam saber que eu voltarei. Porque se tem uma data, é muito bom, né? Se tem uma data, a gente já sabe. Já sabe que ele vai voltar. Não tem expectativa, não tem esperança, não tem anseio, porque a gente sabe quando vem. Se a gente sabe que faz um mês, a gente fica tranquilo. A gente começa a se preocupar ali um dia antes. Mas quando a gente espera isso a cada dia, nós anseiamos dia após dia pelo retorno do Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, é por isso. Alerta para a igreja de Deus. Eu acho que aqui não precisa se preocupar muito com isso, mas não custa nada alertar. Todo aquele profeta que marca a data de Deus, da volta do Senhor Jesus, isso é mentira. Isso é falso. E Jesus já nos alertou. Não sabemos o dia e nem a hora, mas se levantam profetas o tempo todo, irmãos. O tempo todo eles marcam data e começam a fazer a semana judaica. Ele faz uma conta aqui, uma matemática aqui, e aí chega lá, vai voltar em 2012. Fizeram até filme lá. Ou seja, 2012 é o fim do mundo. Várias e várias vezes. Testemunhas de Jeová já marcaram a volta de Jesus umas 4 ou 5 vezes. E quando não acontece, o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Porque o tempo passa e as pessoas ficam, cadê? O que aconteceu? Passou. E aí você tem que inventar alguma outra coisa. Na verdade não era essa a realidade. Outra coisa, a igreja adventista fez a mesma coisa. Jesus volta em tal dia de 1914. Jesus não voltou. E agora? As pessoas chegam agora, eu larguei minha vida, eu deixei tudo e Jesus não voltou. É
Na verdade não é que Jesus ia voltar, na verdade ele mudou de posição no céu. E isso é a espinha dorsal do adventismo. A doutrina universal dele significa juiz investigativo. Nesse dia, Jesus mudou de posição no céu e agora ele está fazendo juízo para saber se todas as pessoas que são salvas vão ser salvas mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo está passando por esse crivo, João, o apóstolo, está passando por esse crivo, e todos os crentes estão passando por essa mesa onde Jesus está, para saber se essas pessoas são salvas. E isso se chama adventismo do sétimo dia. Então, meus irmãos, todo aquele que lança uma profecia sobre a volta de Jesus, isso é um falso profeta. Mas a igreja sempre teve uma esperança certa: ele voltará. Quando? Não sei, mas ele voltará, e ele voltará para buscar a sua igreja. E nós veremos, eu vou ler esse texto aqui no final. Nós veremos o cavaleiro, e está escrito lá, fiel e verdadeiro. Nós cantamos isso. Aquele que é fiel e verdadeiro, ele volta para buscar a sua igreja. Então nós olhamos para a vida de apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, que podia nos ensinar muitas coisas. Ele fala que nós precisamos aguardar a bem-aventurada esperança. Nós precisamos aguardar o retorno glorioso de Jesus. Nós precisamos esperar por isso. E a igreja primitiva, no começo, isso era tão forte. Nós cantamos aqui Maranata, que é isso. Ora vem, chamando Jesus, vem, esperando, aguardando. Isso era tão forte na igreja que eles se cumprimentavam assim. Eles chegavam na igreja e falavam: paz do Senhor, Maranata. Ou eles terminavam a pregação: que a paz do Senhor esteja com vocês, e Maranata. Ora vem, Senhor. Esperando, ansiando. A expectativa da igreja sempre foi essa. Mas nós estamos num tempo em que nós trocamos a expectativa da igreja. A expectativa da igreja está em bens materiais. A expectativa da igreja está em você ser bem sucedido, em você ser muito bem acolhido, em você estar bem, você não sofrer, em você não ter uma palavra contrária, e você sempre estar bem e nunca ser contrariado, porque as pessoas não podem ser contrariadas, as pessoas não podem ser infelizes, porque você nasceu para ser feliz, você nasceu para realizar os seus sonhos e nada pode te impedir. E você chega numa igreja e estão trocando a mensagem na esperança, e que Paulo fala assim, que ele fica feliz, porque eles estão sofrendo com Cristo. E nós entramos em igreja onde a pregação é essa, que você não pode sofrer, você não pode ser infeliz, você não pode ser contrariado. Isso chega até nas nossas crianças hoje em dia. A criança não pode ser contrariada, ela não pode ser contrariada, ela não pode ouvir não, porque ela vai crescer com traumas e infeliz. Então você não pode mais, não pode ser repreendido. Mas o ser humano sempre foi moldado com frustrações, sempre foi moldado sabendo que aquilo não podia acontecer, e ele aprende com os erros dele, ele não faz mais. Mas quando a igreja troca o foco, troca a esperança, nós esquecemos de esperar por Jesus. Nós esquecemos, e é por isso que isso é pouco pregado. Muitos têm medo, muitos não leem Apocalipse, porque falam: eu tenho medo de Apocalipse, eu não vou ler Apocalipse porque eu tenho medo. Tem a besta, tem o dragão, tem a prostituta, tem não sei o que. Eu não vou ler, eu tenho medo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, Apocalipse é a coroa, é Jesus sendo coroado, é aquilo que todo mundo sempre esperou, é a coroa sendo colocada naquele que é digno, é Jesus voltando para colocar ordem nas coisas, é Jesus mostrando como o mundo está e como o mundo caminha, e ele retornando para trazer justiça a esse mundo. Porque o mundo é injusto. Não espere justiça nesse mundo, não espere que o perdido seja justo com você, mas espere que a justiça venha daquele que é realmente justo. E Jesus, esse mesmo, nosso Senhor, ele escreve em Mateus 5, o Sermão da Montanha, né? Ele fala que feliz ou bem-aventurado é aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão consolados. Ou seja, se você tem sede de justiça, se foram injustos com você na sua vida, se passaram a perna em vocês e puxaram seu tapete, tenha sede de justiça e você será consolado. Se você se deparou com pessoas ruins na vida, pessoas que queriam o seu mal, pessoas que acabaram com você, deixe a esperança naquele que é verdadeiramente justo. Porque nós criamos um sentimento de esperar a justiça nesse mundo, e na verdade essa justiça nossa, ela é transvertida de vingança. Na verdade o que a gente
gente não quer, não é justiça. A gente não quer justiça. A gente quer se vingar das pessoas. A gente não quer que aquela pessoa ela pague justamente. A gente quer que aquela pessoa sofra. A gente quer que aquela pessoa seja punida. A gente quer que aquela pessoa sofra e morra com bituca de cigarro. Esse sentimento de vingança não pode ser o sentimento do crente. O sentimento de vingança não pode ser o sentimento do crente. Porque o sentimento do crente sempre tem que ser que aquela pessoa encontre Jesus. Porque ela não conhece Deus. Ela não sabe o que faz. E assim como o nosso Senhor Jesus, nos seus últimos momentos de vida, talvez numa situação muito pior, talvez não, com certeza, numa situação muito pior do que todos nós já passamos, Ele olhou para os seus inimigos, Ele olhou para os seus opositores, Ele olhou por todos aqueles que cuspiam, que transpassaram Ele, que colocaram uma coroa de espinho nele, e Ele falou e Ele orou ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, então perdoa eles. Estevão, o primeiro a morrer pela fé, a mesma coisa. A mesma coisa. Paulo, ele sabia para onde ia. Ele escreve para Timóteo: agora eu já estou preparado, eu estou preso, eu já estou sendo entregado como oferta. Mas não me esqueça daquilo que eu te ensinei. Mas quando você vir, traga a minha capa, traga os meus. Olha o que é importante para esses caras. Olha o que é importante para esses homens nos últimos momentos da vida dele. Olha o que é importante. Traga o meu livro. Traga os meus livros. Pregue a palavra. Olha o que é importante. E olha o que é importante para mim e para você. E quando nós olhamos, quando nós comparamos, nós percebemos que nós estamos muito distantes. Nós percebemos que a caminhada é muito longa. Nós até imaginamos que nós nunca poderemos ser como esses homens. Mas é por isso que nós estamos aqui como igreja, para edificar o corpo, até que todos vocês estejam nesse nível, até que toda a igreja esteja nesse patamar. Ah, Vinícius, mas isso é difícil, isso é impossível. Não importa. A data de validade é até que. Se nós vamos gastar a nossa vida inteira nisso, se nós vamos passar a nossa vida inteira numa igreja pregando, se chateando, aquela pessoa não aceita, não importa. Até que todos nós vamos se dedicar na obra do Senhor Jesus. Porque isso não tem a ver com nós, ou o que nós podemos fazer, mas tem a ver com a obra que foi entregue em suas mãos. Glória a Deus. E a obra de Deus, ela não está fechada a uma única pessoa, a um único pastor, a um único líder, e muito menos a uma única denominação, muito menos a uma única igreja. Não existe isso, irmãos. A verdade, a igreja de Deus, ela não é formada por 4 paredes, ela é formada por todos aqueles que creem em Jesus e são batizados em nome dele. Essa é a igreja dele, essa é a igreja de Jesus. Mas nós, com a nossa maldade, a nossa autoridade, nós começamos a limitar e trazer a verdade somente a isso. Ah, só a Novas Vidas para Cristo tem a verdade completa. Só tal igreja tem a verdade completa. Só essa denominação é que tem a verdade, mas isso não existe, irmãos. Isso não existe. O que nós precisamos é de uma igreja saudável que vai te ajudar a crescer na fé, vai pregar a Jesus ressurreto e vai te ensinar nessa caminhada. Mas nós, como igreja, não somos a única igreja verdadeira. Não somos a única denominação. Não é só aqui que tem Jesus crucificado. Existem vários homens e mulheres de Deus que ainda pregam a verdade. Mesmo que o mundo desista, mesmo que o mundo se derrame nos deuses dele, vocês não. A igreja de Deus permanece firme, pregando aquilo que nós somos ensinados. Sempre. E se a minha pregação, a pregação do pastor Silvio parece repetitiva, é porque nós não temos nada melhor para falar. É porque nós não temos outra coisa para falar. E se nós começamos a procurar muita coisa, é isso que vocês querem, é isso que o mundo quer, nós começamos a perder o foco. E o foco da mensagem é simples, irmãos. E se você está cansado de ouvir, agora fale. Se você está cansado de ouvir, agora pregue. Se você já ouviu demais, não precisa ouvir mais, alguém precisa ouvir. Porque no final das contas, o que converte é a palavra. No final das contas, o que traz clareza é a palavra de Deus. No princípio era o
fez, tudo é por Ele. Tudo é a palavra. Apocalipse, o texto que eu quero ler com vocês, abram comigo, Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. E o título já fala assim, aleluia. E o versículo 11 diz assim: eu vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, e ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, em um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. E os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco, puro, e montados em cavalos brancos, e de sua boca sai uma espada afiada, com quem ele ferirá as nações, e as governará com cetro de ferro. Ele pisar o lagar do vinho, e o furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Isso aqui é uma descrição da volta de Jesus, irmãos. O apóstolo João, ele escreve que ele vê, e ele enxerga isso, e ele enxerga o retorno glorioso do Senhor Jesus. Esse retorno está naquele que se chama fiel e verdadeiro. Hoje faz sentido para nós isso, mas um dia fará sentido para todos, porque vão reconhecer Ele como o fiel, e não só isso, o verdadeiro. Ele é o único verdadeiro. Não importa o que eles façam, não importa quantos deuses eles se levantam, não importa quantas entidades eles invocam, não importa quantos portais eles abrem, não importa quantas oferendas eles entregam, só há um que é fiel e verdadeiro. Só há um que é fiel e verdadeiro. E um dia todos aqueles, quer queiram, quer não, se dobrarão de joelho diante daquele que é fiel e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Diante daquele que é fiel e verdadeiro, um dia isso se cumprirá. E ele fala mais, que ele está acompanhado dos seus santos anjos. E não somente isso, nós sabemos que Jesus ele volta acompanhado com a sua igreja. Ele volta acompanhado com a igreja santa. Ele volta acompanhado e todo o olho verá. E a palavra ainda é mais cirúrgica. Ela fala: todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram. Eles olharão e verão o Filho de Deus retornando e farão o quê? Se lamentarão. Se lamentarão, porque eles estão vendo. Eles estão vendo e não tem mais para onde correr. Mas até lá, irmãos, até lá, tem um tempo daqui para lá, um tempo que eu não sei, uma data que eu não conheço, mas até lá existe um trabalho a ser feito pela igreja de Deus. Um trabalho para que a igreja se torne madura, um trabalho para que a igreja se torne firme, um trabalho para que nós não tenhamos mais que pegar você pela mão, um trabalho para que você não falte mais um culto de suma pela eternidade, um trabalho para que você cresça e seja firme na fé, firme numa fé madura, uma fé que não é abalada por ventos momentâneos, ventos terrenos, porque você sabe que a sua pátria é o céu, você sabe que é para lá que você vai. E com essa mensagem todos os homens se sustentaram. Por que nós vamos precisar de mais alguma coisa? Se o apóstolo Paulo, se o apóstolo João, o apóstolo Pedro, se Estevão, se Timóteo, todos esses entregaram a sua vida apenas nessa esperança, por que nós precisamos de mais alguma coisa? Porque nós precisamos olhar para Deus e falar assim: eu preciso que a promessa se cumpra, senão não vai. Eu preciso disso, senão não vou aguentar mais. Eu preciso disso. Eu preciso disso, porque senão, como é que eu posso morrer sem ver a promessa? Hebreus 11 escreve, o título está lá: todos aqueles que morreram sem antes ver, mas olhando de longe, apenas avistaram a terra prometida, mas morreram sem pisar lá. Quantos e quantos apenas olharam, caíram no deserto, apenas com a esperança de estar lá. Meus irmãos, pode acontecer que nessa vida você não alcance tudo que
que você busca, mas entenda que depois dessa vida, você alcançará aquilo que é necessário para você. E nesse ponto da vida, você vai olhar para trás e você vai cantar que ela valeu a pena. Valeu a pena, porque você vai estar numa posição que tudo vai se tornar pequeno. Tudo vai se tornar nada. E eu quero terminar essa mensagem, fique de pé, irmãos. Quero terminar essa mensagem orando por vocês. E tem muito texto, né? Mas nós sabemos que no final de tudo, o que vale a pena é o que nos sustenta na fé. O que vale a pena é saber que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E não há outro nome, não há outro caminho, não há outra verdade. Você pode levantar quantos você quiser, mas só há um que é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um que vai nos direcionar para o caminho certo. O mundo tenta mudar. Eles tentam contextualizar, dizendo que cada cultura, aquele Deus, aquela entidade, ela representa um Deus criador. De qualquer jeito que você caminhar, você vai chegar no mesmo lugar. Isso não é verdade. Só existe um caminho. Só existe um caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus. Aleluia! E esse Jesus, ele fala que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Ninguém vai chegar lá se não for por Jesus. Então a salvação, irmãos, entenda isso. A salvação, ela não está fechada a um grupo, fechada a uma pessoa, fechada a uma igreja. A salvação, ela é dada por uma pessoa. E essa pessoa chamada Jesus, ela salva quem ela quiser. E não existe posição, nós não podemos tomar a posição de falar quem é salvo, quem não é, ou de salvar ou não salvar alguém, porque isso não é problema nosso. Isso é um trabalho daquele que é dono da salvação. E Ele salva quem Ele quiser. E essa salvação, ela não é porque essa pessoa é boa, não é porque essa pessoa conseguiu alguma coisa. E o próprio Jesus, Ele fala: vocês acham que aqueles caras, vocês são mais ou menos pecadores que eles? Todos vocês precisam de Jesus. Todos vocês precisam da salvação. E é por isso que nós vamos chegar no céu. E nós encontraremos com pessoas. É claro que nós vamos ter uma mente transformada. E não pensaremos nisso. Mas hoje nós olhamos para isso, imaginando com a nossa fé humana, pessoas que nós olharemos e falamos: essa pessoa não pode estar aqui. Pessoas que nós olhamos, eu vou trazer mais para perto ainda. Nem falar nem do céu. Pessoas que nós olhamos e falamos: ela não pode estar nessa cadeira. Essa pessoa não pode fazer parte dessa mesa. O pecado dela é grande demais. O que ela fez não tem perdão. Mas quem decide isso? Eu, você? Quem decide quem pode sentar na mesa? É verdade, Senhor. O Senhor, Ele escreve. E Ele fala: chame os pobres, os aleijados, traga pela mão. Glória a Deus. Traga pela mão. Os criminosos, os políticos corruptos. Tragam eles, porque tem lugar na mesa. Jesus, ele trazia, porque o Jesus, ele fez uma coisa. Ele chamou 12 discípulos, ele chamou um que era cobrador de impostos, um cara que era um político corrupto, traidor da pátria, que trabalhava para o governo romano. E ao mesmo tempo ele chama um cara que é um zelote, que odeia esses caras, odeia Roma, e eles matavam as pessoas do governo romano, e coloca essas duas pessoas para sentarem na mesma mesa. Ele coloca essas duas pessoas para sentarem na mesma mesa. Mas nós olhamos e falamos: você não pode sentar aqui. Nós olhamos e falamos: você não pode estar aqui, mas tem lugar na mesa. E a parábola de Lucas 14, a mensagem que fica no grande banquete é: ainda há lugar. A casa está cheia e ainda há lugar. Traz mais, porque ainda há lugar. Ainda tem lugar, ainda tem espaço, ainda tem lugar na mesa. E se tem lugar na mesa, essa mesa precisa ser preenchida. E não preenchida de acordo com a nossa vontade, não preenchida com aquele que nós achamos que pode, mas preenchida com aqueles que Jesus chama e aceitam o sacrifício dele. Feche seus olhos, irmãos. Deus e Pai, nós queremos, Senhor Jesus, nessa manhã orar a Ti. Nós oramos em nome de Jesus para que essa mensagem alcance corações, a mensagem da esperança, a mensagem da pátria celeste, a mensagem de que Tu és o Senhor, o Deus Salvador, e vai voltar para
pecador precisa se arrepender, que sabe que o pecador precisa encontrar a salvação, que assim como nós que chegamos sujos, maltratados, pecadores, e nós encontramos o Senhor de braços abertos. Glória a Deus. Que o Senhor mais uma vez estenda o braço sobre essa igreja, sobre esse povo, para que todos aqueles que se acham distantes, que se acham improváveis, encontrem lugar na mesa, porque o Senhor é que prepara esses lugares. O Senhor é que traz de volta o filho, aquele filho que não se sentia digno, que se sentia sujo, que queria apenas procurar um trabalho na casa do Pai como servo, mas esse é recebido como filho. Esse é recebido como filho e é calçado nele novas sandálias, roupas limpas, e ele vem para a casa do Pai. Ah, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ah, Santo Deus, alcança esse povo, Senhor Jesus. Alcança o nosso coração, Senhor Jesus. Alcança o nosso coração, o coração da igreja, o coração da igreja que ama o pecador, que sofre com tristeza e dor por aqueles que não querem se achegar a Ti. Senhor Jesus, que esse sentimento de dor, como cada um daqueles que são distantes do Senhor Jesus, alcance o nosso coração, que o nosso coração tenha uma ferida de saber que existem pessoas